Ser coveiro nunca foi o trabalho dos sonhos de ninguém. Mas para Joaquim, um homem de poucas palavras e longos silêncios, o cemitério era seu refúgio. Ele trabalhava ali há mais de 30 anos, e o que começou como um simples emprego logo se tornou parte de sua vida. O som das pás na terra, o crepitar das folhas secas e o vento frio que soprava pelas lápides eram seus companheiros constantes. O cemitério era seu domínio, e ele conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Mas havia uma parte do cemitério que até mesmo Joaquim evitava. Um antigo mausoléu, construído no século XIX, que ficava no extremo leste, onde quase ninguém ia. Coberto de musgo e sombras, o lugar era conhecido entre os mais antigos como o Panteão dos Esquecidos. As histórias diziam que aqueles enterrados ali haviam sido amaldiçoados, esquecidos pela cidade e até mesmo por suas próprias famílias. Muitos coveiros anteriores a Joaquim haviam pedido demissão depois de trabalhar próximo ao panteão, alegando ouvir vozes, sussurros e ver figuras de longe. Joaquim, no entanto, sempre tratou essas histórias como superstições tolas. Isso até o último turno que ele fez lá. Era uma noite fria e úmida. A chuva caía em finas gotas, e uma leve neblina começava a cobrir as lápides. Joaquim estava no final de seu expediente, preparando-se para ir para casa, quando recebeu uma ligação. Um enterro de última hora havia sido marcado, e ele precisava preparar o terreno imediatamente. O lugar? Próximo ao Panteão dos Esquecidos. Joaquim suspirou. A última coisa que queria era lidar com aquele lugar à noite, mas o dever chamava. Pegou sua pá, colocou o casaco grosso e foi em direção ao local indicado. O som da chuva batendo nas folhas secas criava um ambiente ainda mais sombrio do que o habitual. Ao se aproximar do panteão, a neblina pareceu ficar mais espessa, quase como se tentasse impedir sua passagem. Joaquim ignorou a sensação de desconforto e começou a cavar. A primeira meia hora passou sem incidentes, exceto pelo silêncio absoluto que parecia reinar ali. Mesmo os pássaros e os pequenos animais que costumavam rondar o cemitério pareciam ter desaparecido. Apenas o som da pá perfurando a terra quebrava o silêncio. Então, algo aconteceu. Quando a pá atingiu cerca de 1 metro de profundidade, um som metálico ecoou pelo ar. Joaquim parou, confuso. Ele se abaixou e, ao cavar um pouco mais com as mãos, encontrou uma antiga caixa de ferro, enferrujada e suja pela passagem do tempo. Ela parecia ter sido enterrada há muito mais tempo do que qualquer outra coisa ali. A curiosidade falou mais alto, e Joaquim decidiu abri-la. Usando uma chave de fenda que tinha no bolso, forçou a tampa até que ela se soltou com um rangido assustador. Dentro da caixa, havia uma pequena boneca de porcelana, vestida em trajes antigos, com o rosto parcialmente rachado. Seus olhos escuros pareciam seguir Joaquim de onde ele estava, mas ele ignorou aquilo como sendo apenas impressão. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, com uma caligrafia quase ilegível. Ao tentar lê-la, Joaquim sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. A carta falava sobre uma maldição. A boneca deveria ser mantida enterrada, pois, segundo o texto, quem a libertar, libertará também a alma que a acompanha. Joaquim riu baixinho, achando aquilo uma bobagem supersticiosa, e jogou a boneca de volta na caixa, cobrindo-a com terra. Continuou seu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. A cada pá de terra, sentia como se estivesse sendo observado. Olhou para o Panteão dos Esquecidos, e por um segundo, teve a impressão de ver uma figura parada na entrada, coberta por um véu. Ele piscou, e a figura desapareceu. O desconforto crescia, mas Joaquim tentou ignorar. Ele sempre foi cético em relação a histórias de fantasmas. Continuou cavando até que, de repente, a pá ficou presa em algo duro. Pensando que fosse apenas uma raiz, ele tentou puxar com força, mas o objeto não se movia. Quando desceu a cova para remover o obstáculo, sentiu algo gelado tocar sua perna. Imediatamente, recuou, sentindo o coração disparar. Foi então que ouviu um sussurro. Baixo e fraco,
como se alguém estivesse falando bem ao lado de sua orelha. Me ajude. Joaquim se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas a neblina densa e o panteão ao longe. Ele tentou continuar o trabalho, mas o sussurro se repetiu, desta vez mais alto. Me ajude a sair. Seu corpo inteiro tremeu, e ele largou a pá. Ao olhar para a cova que estava cavando, viu algo que fez o sangue gelar. De dentro da terra, uma mão pálida e esquelética começava a surgir, os dedos magros tentando agarrar a borda do buraco. Joaquim deu um passo para trás, o pavor tomando conta dele. Ele sabia que aquilo não poderia ser real, que era impossível. Mas a mão continuava a se mover, lentamente saindo da terra, seguida por um braço coberto por um vestido rasgado e sujo. Era a mesma figura que ele tinha visto na entrada do panteão. Sem esperar para ver o que aconteceria a seguir, Joaquim correu. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som dos sussurros aumentava, agora acompanhados pelo som de passos arrastados e respirações pesadas. Ele só parou quando chegou ao portão do cemitério, ofegante, com o coração disparado. Na manhã seguinte, quando outros funcionários chegaram para continuar o trabalho, encontraram a cova inacabada e a pá de Joaquim jogada no chão. A caixa de ferro, entretanto, estava lá, novamente enterrada, como se nunca tivesse sido aberta. Joaquim nunca voltou ao cemitério. Pediu demissão no mesmo dia e nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, aqueles que trabalham no local, dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir sussurros vindos do panteão dos esquecidos. E, se você olhar com atenção, pode ver uma figura encurvada, coberta por um véu, esperando por alguém que a liberte. Antônio era o tipo de coveiro que via seu trabalho como uma rotina tranquila, apesar do peso que as pessoas associavam ao seu ofício. Para ele, cavar sepulturas, enterrar os mortos e cuidar do cemitério eram tarefas comuns, parte de uma vida simples. Depois de quase 20 anos, ele achava que nada naquele trabalho poderia surpreendê-lo. Isso, até a noite em que teve que lidar com algo que nunca poderia ter imaginado. Era uma noite escura, sem lua, e o vento gelado soprava entre as lápides, criando um som estranho ao passar pelos corredores do cemitério. O enterro daquele dia havia sido mais tarde do que o esperado, e Antônio, sozinho, teve que concluir o trabalho sob a luz fraca de uma lanterna. O homem que ele estava enterrando era um velho conhecido da cidade, morto de causas naturais. O que incomodava Antônio era o fato de que o enterro havia sido feito às pressas, como se a família estivesse com medo de alguma coisa. Ele tinha ouvido rumores, sussurros entre os moradores, de que o homem tinha feito algo terrível em vida, e que havia uma maldição em torno de sua morte. Muitos diziam que ele havia mexido com coisas que não devia, invocado entidades que ninguém deveria sequer nomear. Antônio, cético por natureza, não deu atenção a essas histórias. Para ele, mortos eram apenas isso, mortos. Porém, naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma sensação no ar que ele não conseguia explicar, como se o próprio cemitério estivesse observando. Ao terminar de cobrir o caixão com terra, Antônio ouviu um som estranho. Parecia um leve tamborilar vindo debaixo do solo, algo que soava como de batidas. Ele parou, o suor frio já começando a escorrer por sua testa. Com a pá nas mãos, ficou imóvel, tentando entender de onde vinha o som. Não havia mais ninguém no cemitério, e ele sabia que os caixões eram lacrados antes de serem enterrados. As batidas continuaram, suaves, mais rítmicas, como se alguém estivesse batendo de leve na tampa do caixão. Deve ser minha imaginação, sussurrou para si mesmo, tentando acalmar o nervosismo crescente. Continuou jogando terra na cova, mas o som persistia. A cada vez que aparecia, o tamborilar ficava mais forte, mais insistente, até que, de repente, parou. Antônio ficou parado, ofegante, olhando para o túmulo recém-fechado. O silêncio era quase ensurdecedor, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Decidiu terminar o trabalho e sair dali o mais rápido possível.
Enquanto recolhia suas ferramentas, um vento gelado soprou pelo cemitério, mais forte do que antes, e trouxe consigo um som baixo, quase imperceptível, e mais nítido o suficiente para fazer o sangue de Antônio gelar. Alguém estava chamando seu nome. Ele parou bruscamente, os olhos arregalados. O som parecia vir de dentro da terra. Sua mente lutava para encontrar uma explicação racional, mas tudo o que ele conseguia sentir era o medo crescendo dentro de si. Antônio. A voz se repetiu, suave, arrastada, como se estivesse sendo pronunciada com grande esforço. O pavor tomou conta de seu corpo, e ele começou a recuar, mas foi então que ouviu algo ainda mais perturbador. O som de unhas arranhando a madeira. Como se alguém estivesse tentando sair de dentro do caixão. Sem conseguir se controlar, Antônio voltou correndo para o túmulo. Pegou sua pá com mãos trêmulas e começou a cavar freneticamente. A cada pá de terra retirada, o som dos arranhões ficava mais alto. Sua mente gritava que ele deveria parar, que o que quer que estivesse ali embaixo não deveria ser trazido à superfície. Mas ele continuou, como se estivesse possuído por uma necessidade desesperada de descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, a tampa do caixão apareceu. Ele jogou a pá de lado e se abaixou, ofegante. Com um último esforço, forçou a tampa para cima, revelando o corpo do homem que havia sido enterrado naquela tarde. Seu rosto estava virado, os olhos abertos, cheios de uma expressão de pavor absoluto. As unhas estavam ensanguentadas, como se ele realmente tivesse tentado escapar do caixão. Antônio recuou, o terror tomando conta dele. Mas antes que pudesse reagir, algo se mexeu dentro do caixão. Não era o homem, era uma sombra. Uma forma escura, disforme, que parecia sair de dentro do corpo, como uma fumaça densa e pesada. Ela se ergueu, flutuando acima do caixão, tomando forma lentamente até parecer uma figura humana. Seus olhos, 2 pontos brilhantes e vermelhos, fixaram-se em Antônio. A criatura não disse nada, mas o som de sussurros encheu o ar ao redor. Antônio, paralisado pelo medo, apenas observava enquanto a figura se aproximava, lenta e ameaçadora. O vento ao redor do cemitério parecia uivar, e as sombras das lápides se moviam como se estivessem vivas. A sombra parou a poucos metros de Antônio, que mal conseguia respirar. E então, com uma voz gutural e distorcida, ela falou: "Ele me libertou. Agora você também pagará o preço." Antônio gritou e correu, largando suas ferramentas, sem olhar para trás. A sensação de algo o perseguindo era inescapável, e, por mais que corresse, o som dos sussurros o acompanhava. Quando finalmente alcançou os portões do cemitério, tropeçou e caiu, mas se levantou rapidamente, saindo dali o mais rápido que pôde. Na manhã seguinte, quando os outros coveiros chegaram para trabalhar, encontraram as ferramentas de Antônio espalhadas pelo chão, o caixão aberto e o corpo irreconhecível. Estava pálido, com marcas profundas nas mãos e no rosto, como se tivesse sido devorado por dentro. Mas Antônio nunca mais foi visto. Desapareceu naquela noite, deixando para trás uma única palavra escrita na terra ao lado do túmulo: maldição. João sempre foi um homem prático. Ser coveiro não era o trabalho que ele havia sonhado, mas a vida no interior não oferecia muitas opções, e cuidar do cemitério da cidadezinha era uma maneira de garantir o sustento. Para ele, a morte era apenas parte do ciclo da vida. Nada ali o assustava. Ou pelo menos, era o que ele pensava até aquela noite de inverno, quando foi chamado para resolver um problema incomum. O telefone de João tocou por volta das 10 da noite. Era o zelador do cemitério, completamente agitado. Um dos túmulos, que havia sido fechado naquela manhã, estava aberto. O caixão aparecia à vista, como se alguém tivesse escavado e removido a terra às pressas. A família do falecido, uma jovem mulher que havia morrido em um acidente de carro, estava em choque. João precisava ir até lá imediatamente para resolver a situação. Quando chegou ao cemitério, o clima parecia mais frio e pesado do que de costume.
O vento cortava o ar, e uma névoa densa cobria as lápides. Mesmo com o farol do carro aceso, mal conseguia ver à sua frente. João sentiu um arrepio incomum enquanto atravessava o portão principal. O zelador, um homem mais velho chamado Amadeu, estava esperando por ele perto do túmulo aberto. Suas mãos tremiam, e ele mal conseguia falar. Eu não sei o que aconteceu, João. Estava tudo certo quando fui embora no final da tarde. E agora isso, Amadeu apontou para o túmulo, a voz baixa e cheia de medo. João acendeu sua lanterna e se aproximou. O túmulo realmente estava escavado, mas o que o deixou mais perplexo foi a quantidade de terra removida. Parecia que algo havia saído de dentro, em vez de alguém ter cavado de fora para dentro. Era como se o caixão tivesse sido exposto de dentro para fora, e isso não fazia sentido. Ele desceu até a borda do túmulo, o coração começando a bater mais rápido. O caixão estava aberto. A tampa, que deveria estar pregada, estava tombada ao lado, e o corpo da mulher não estava mais lá. Amadeu, você mexeu aqui? Perguntou João, tentando manter a calma. Não, de jeito nenhum. Eu só vim para checar. E encontrei assim. Amadeu respondeu, claramente assustado. João tentou pensar racionalmente. Talvez algum vândalo tivesse feito aquilo, ou talvez os próprios familiares, incapazes de lidar com a perda, tivessem tomado uma atitude desesperada. Mas nada explicava o que ele estava vendo. O caixão estava limpo, sem sinais de que tivesse sido arrombado, e a terra ao redor parecia revolvida de uma maneira estranha, como se algo realmente tivesse saído de dentro. O que mais o incomodava era a ausência de pegadas ao redor do túmulo. Se alguém tivesse mexido no corpo, deveria haver sinais de que haviam passado por ali, mas a terra molhada da chuva anterior estava intocada. Apenas o túmulo parecia perturbado, como se algo inexplicável tivesse acontecido. Amadeu sugeriu que chamassem a polícia, mas João, prático como sempre, decidiu que primeiro deveriam cobrir o túmulo novamente. Já era tarde, e ele queria resolver aquilo logo. O desconforto em sua mente, no entanto, não o deixava em paz. Ele e Amadeu pegaram pás e começaram a trabalhar, enchendo o buraco o mais rápido que podiam. Enquanto cavavam, João sentiu algo estranho sob seus pés. Um calafrio subiu por sua espinha, e ele parou por um momento. Algo estava errado. O vento parou de soprar, e o cemitério ficou em um silêncio quase ensurdecedor. De repente, ouviram um som abafado. Era um som fraco, quase imperceptível, mas familiar demais para João. Ele congelou, e Amadeu, pálido como a própria morte, olhou para ele. Você ouviu isso, não ouviu? Amadeu sussurrou. João assentiu, incapaz de falar. Era o som de algo se movendo, debaixo da terra. Um arranhado suave, vindo de um túmulo próximo. O mesmo som que João já havia ouvido em outra ocasião, mas que sempre tinha sido descartado como trabalho da imaginação ou algum animal se mexendo por ali. Mas dessa vez, ele sabia que era diferente. Eles se aproximaram lentamente do túmulo de onde o som vinha. O túmulo ainda estava fechado, a terra intocada. O nome na lápide era de um homem enterrado meses antes, um senhor de idade avançada, que havia falecido tranquilamente em sua casa. Nada deveria estar fora do normal ali. Mas o som continuava. Agora mais forte. Um arranhão que fazia o sangue de João gelar nas veias. Como se alguém, ou algo, estivesse tentando sair. João se abaixou, encostou o ouvido no chão e ouviu. Havia algo ali. Algo se mexendo dentro do caixão. Amadeu, aterrorizado, recuou. João, isso não é certo. Não podemos, ele murmurava, tentando se afastar. Mas João, como coveiro por tantos anos, sentiu que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Mesmo com o medo crescendo dentro de si, ele começou a cavar freneticamente o túmulo. A cada pá de terra removida, o som de arranhões ficava mais forte, como se a coisa lá dentro estivesse desesperada. Finalmente, a tampa do caixão apareceu. Com as mãos trêmulas, João a abriu. O corpo do velho homem estava lá, mas algo estava errado. Seus olhos,
que deveriam estar fechados, estavam arregalados, fixos em João, como se tivessem sido abertos recentemente. E suas mãos? Suas unhas estavam quebradas, cobertas de terra, como se ele tivesse tentado escavar seu caminho para fora. Mas o mais terrível foi o que aconteceu a seguir. Sem aviso, o corpo do homem começou a se mover. Primeiro, um leve espasmo, depois seus braços começaram a se erguer lentamente, como se ele estivesse sendo puxado por uma força invisível. João caiu para trás, o pavor o paralisando, enquanto o cadáver se levantava lentamente de dentro do caixão, seus olhos fixos nos dele. Amadeu gritou e saiu correndo do cemitério, mas João não conseguia se mover. O velho, ou o que quer que fosse aquilo, saiu completamente do caixão, seus movimentos lentos e desarticulados, como uma marionete sendo controlada por alguém. João, uma voz rouca e baixa saiu da boca do cadáver, como se o próprio cemitério estivesse falando. João gritou e correu. Não parou até estar fora dos portões, ofegante e em choque. Quando finalmente olhou para trás, viu, à distância, a figura do velho parado ao lado do túmulo, apenas observando. Na manhã seguinte, os túmulos estavam novamente fechados, como se nada tivesse acontecido. A polícia, chamada por Amadeu, não encontrou nada fora do normal. Mas João sabia a verdade. Sabia que algo mais habitava aquele cemitério, algo que ele jamais poderia explicar. E, depois daquela noite, ele deixou o trabalho de coveiro para sempre, sem nunca contar o que realmente viu naquela noite, exceto para aqueles que também ousam acreditar nas sombras que rondam os mortos. Ser coveiro nunca foi o trabalho dos sonhos de ninguém. Mas para Joaquim, um homem de poucas palavras e longos silêncios, o cemitério era seu refúgio. Ele trabalhava ali há mais de 30 anos, e o que começou como um simples emprego logo se tornou parte de sua vida. O som das pás na terra, o crepitar das folhas secas e o vento frio que soprava pelas lápides eram seus companheiros constantes. O cemitério era seu domínio, e ele conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Mas havia uma parte do cemitério que até mesmo Joaquim evitava. Um antigo mausoléu, construído no século XIX, que ficava no extremo leste, onde quase ninguém ia. Coberto de musgo e sombras, o lugar era conhecido entre os mais antigos como o Panteão dos Esquecidos. As histórias diziam que aqueles enterrados ali haviam sido amaldiçoados, esquecidos pela cidade e até mesmo por suas próprias famílias. Muitos coveiros anteriores a Joaquim haviam pedido demissão depois de trabalhar próximo ao panteão, alegando ouvir vozes, sussurros e ver figuras de longe. Joaquim, no entanto, sempre tratou essas histórias como superstições tolas. Isso até o último turno que ele fez lá. Era uma noite fria e úmida. A chuva caía em finas gotas, e uma leve neblina começava a cobrir as lápides. Joaquim estava no final de seu expediente, preparando-se para ir para casa, quando recebeu uma ligação. Um enterro de última hora havia sido marcado, e ele precisava preparar o terreno imediatamente. O lugar? Próximo ao Panteão dos Esquecidos. Joaquim suspirou. A última coisa que queria era lidar com aquele lugar à noite, mas o dever chamava. Pegou sua pá, colocou o casaco grosso e foi em direção ao local indicado. O som da chuva batendo nas folhas secas criava um ambiente ainda mais sombrio do que o habitual. Ao se aproximar do panteão, a neblina pareceu ficar mais espessa, quase como se tentasse impedir sua passagem. Joaquim ignorou a sensação de desconforto e começou a cavar. A primeira meia hora passou sem incidentes, exceto pelo silêncio absoluto que parecia reinar ali. Mesmo os pássaros e os pequenos animais que costumavam rondar o cemitério pareciam ter desaparecido. Apenas o som da pá perfurando a terra quebrava o silêncio. Então, algo aconteceu. Quando a pá atingiu cerca de 1 metro de profundidade, um som metálico ecoou pelo ar. Joaquim parou, confuso. Ele se abaixou e, ao cavar um pouco mais com as mãos, encontrou uma antiga caixa de ferro, enferrujada e suja pela passagem do tempo. Ela parecia ter sido enterrada há muito mais tempo do que qualquer outra coisa ali. A curiosidade falou mais alto, e Joaquim decidiu abri-la.
Usando uma chave de fenda que tinha no bolso, forçou a tampa até que ela se soltou com um rangido assustador. Dentro da caixa, havia uma pequena boneca de porcelana, vestida em trajes antigos, com o rosto parcialmente rachado. Seus olhos escuros pareciam seguir Joaquim de onde ele estava, mas ele ignorou aquilo como sendo apenas impressão. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, com uma caligrafia quase ilegível. Ao tentar lê-la, Joaquim sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. A carta falava sobre uma maldição. A boneca deveria ser mantida enterrada, pois, segundo o texto, quem a libertar, libertará também a alma que a acompanha. Joaquim riu baixinho, achando aquilo uma bobagem supersticiosa, e jogou a boneca de volta na caixa, cobrindo-a com terra. Continuou seu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. A cada pá de terra, sentia como se estivesse sendo observado. Olhou para o panteão dos esquecidos, e por um segundo, teve a impressão de ver uma figura parada na entrada, coberta por um véu. Ele piscou, e a figura desapareceu. O desconforto crescia, mas Joaquim tentou ignorar. Ele sempre foi cético em relação a histórias de fantasmas. Continuou cavando até que, de repente, a pá ficou presa em algo duro. Pensando que fosse apenas uma raiz, ele tentou puxar com força, mas o objeto não se movia. Quando desceu a cova para remover o obstáculo, sentiu algo gelado tocar sua perna. Imediatamente, recuou, sentindo o coração disparar. Foi então que ouviu um sussurro. Baixo e fraco, como se alguém estivesse falando bem ao lado de sua orelha. Me ajude. Joaquim se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas a neblina densa e o panteão ao longe. Ele tentou continuar o trabalho, mas o sussurro se repetiu, desta vez mais alto. Me ajude a sair. Seu corpo inteiro tremeu, e ele largou a pá. Ao olhar para a cova que estava cavando, viu algo que fez o sangue gelar. De dentro da terra, uma mão pálida e esquelética começava a surgir, os dedos magros tentando agarrar a borda do buraco. Joaquim deu um passo para trás, o pavor tomando conta dele. Ele sabia que aquilo não poderia ser real, que era impossível. Mas a mão continuava a se mover, lentamente saindo da terra, seguida por um braço coberto por um vestido rasgado e sujo. Era a mesma figura que ele tinha visto na entrada do panteão. Sem esperar para ver o que aconteceria a seguir, Joaquim correu. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som dos sussurros aumentava, agora acompanhados pelo som de passos arrastados e respirações pesadas. Ele só parou quando chegou ao portão do cemitério, ofegante, com o coração disparado. Na manhã seguinte, quando outros funcionários chegaram para continuar o trabalho, encontraram a cova inacabada e a pá de Joaquim jogada no chão. A caixa de ferro, entretanto, estava lá, novamente enterrada, como se nunca tivesse sido aberta. Joaquim nunca voltou ao cemitério. Pediu demissão no mesmo dia e nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, aqueles que trabalham no local, dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir sussurros vindos do panteão dos esquecidos. E, se você olhar com atenção, pode ver uma figura encurvada, coberta por um véu, esperando por alguém que a liberte. Trabalhar como coveiro nunca foi um sonho de infância. Na verdade, eu acabei caindo nesse trabalho por acaso. Quando era mais jovem, precisava de dinheiro e de um emprego estável, e o cemitério da cidade estava contratando. Não era algo glamouroso, mas pagava as contas, e, com o tempo, fui me acostumando com a rotina. Com o passar dos anos, aprendi a aceitar que a morte faz parte da vida. No entanto, há certas coisas que acontecem em cemitérios que são difíceis de explicar, coisas que a maioria das pessoas nunca vê ou sequer imagina. Naquela noite, eu estava no cemitério há quase 20 anos. Havia escavado centenas de covas, enterrado incontáveis corpos e presenciado inúmeras despedidas de entes queridos. Para mim, o cemitério não era um lugar assustador, mas sim um espaço de silêncio e respeito. No entanto, naquela noite em particular, algo aconteceu que mudou completamente minha percepção do lugar. Era uma noite de inverno. O vento soprava frio,
e uma fina garoa caía do céu, encharcando o chão do cemitério. Eu e o outro coveiro, Roberto, havíamos terminado o último enterro do dia, uma cerimônia simples para um senhor idoso que havia falecido de causas naturais. Normalmente, após o último enterro, fechávamos o portão e íamos para casa. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Por volta das 19 horas, quando já estávamos nos preparando para ir embora, um carro preto entrou pelo portão do cemitério. O carro era um modelo antigo, daqueles que parecem ter saído de outra época. As janelas eram escuras, e ele se movia lentamente pelo caminho de pedras até parar perto do setor mais antigo do cemitério, onde os túmulos eram mais velhos e muitos já estavam deteriorados. Roberto e eu nos entreolhamos, confusos. Não esperávamos mais ninguém naquele horário, e definitivamente não havia outro enterro programado para aquela noite. O carro ficou parado por alguns minutos, e ninguém desceu. A situação estava estranha, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Quem será que é? Perguntei a Roberto, tentando entender a situação. Sei lá, mano. Vai ver alguém que veio visitar um túmulo, mas, nesse horário? Ele respondeu, também intrigado. Decidimos esperar um pouco mais, pensando que, eventualmente, a pessoa sairia do carro e explicaria o motivo de estar ali. Mas o tempo passou, e nada aconteceu. A escuridão da noite se intensificava, e a garoa se transformava em uma chuva fina e constante, que encharcava ainda mais o chão. Finalmente, depois de cerca de 10 minutos, a porta do carro se abriu. De lá, desceu um homem. Ele era alto, magro, e vestia um terno preto, impecável, como se estivesse preparado para um evento formal. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo chapéu que ele usava, e, mesmo à distância, algo sobre ele parecia fora de lugar. Ele caminhou devagar até o porta-malas do carro e o abriu. Dentro, havia um caixão. Um caixão simples, sem ornamentos, de madeira escura. O homem, com movimentos lentos e precisos, começou a empurrar o caixão para fora do carro, como se estivesse se preparando para um enterro. Eu e Roberto nos aproximamos, já desconfiados. Boa noite, senhor. Algum problema? Perguntei, tentando manter a calma diante da estranha situação. O homem levantou a cabeça lentamente, e seus olhos, que finalmente ficaram visíveis sob o chapéu, eram estranhamente fundos, como se ele não dormisse há dias. Preciso enterrar meu irmão, ele disse, em uma voz rouca, quase como um sussurro. Olhei para Roberto, que estava tão desconcertado quanto eu. Não havia registro de nenhum enterro naquela hora, muito menos um de última hora, e, certamente, ninguém nos havia informado de um caixão sendo trazido diretamente de um carro. Desculpe, senhor, mas não há enterros agendados para hoje à noite. Precisa de autorização para enterrar alguém aqui, expliquei, tentando soar profissional. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando o caixão com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Então, ele olhou diretamente para mim e disse: Eu tenho permissão. Ele precisa ser enterrado agora. E só vocês podem fazer isso. As palavras dele me deixaram arrepiado. Algo naquela situação não fazia sentido. Quem era esse homem? Por que ele estava tentando enterrar alguém em plena noite, sem aviso prévio? E por que parecia tão certo de que nós tínhamos que fazer isso? Você vai precisar falar com o administrador do cemitério, disse Roberto, dando um passo à frente. Não podemos fazer nada sem autorização. O homem, no entanto, não parecia interessado em falar com ninguém além de nós dois. Ele apenas deu um passo para trás, e calmamente, gesticulou para o caixão. Ele precisa descansar. Por favor. Algo na voz dele, no jeito como ele falava, fez com que o medo começasse a se instalar dentro de mim. Era como se houvesse um peso em suas palavras, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte. Olhei para Roberto, que agora parecia tão inquieto quanto eu, mas o homem continuava lá, parado, esperando uma resposta. Finalmente, contra o meu próprio julgamento, assenti. Vamos ver o que podemos fazer, disse, mas para acabar com aquele clima opressor do que por vontade própria. Pegamos nossas pás e começamos a caminhar em direção a uma das áreas vazias do cemitério, onde geralmente realizávamos novos enterros. O homem seguiu atrás de nós, silencioso, segurando o caixão com uma facilidade perturbadora, considerando seu tamanho e peso. A chuva caía fina e constante, criando uma neblina leve ao redor das lápides, e o som das gotas batendo no chão parecia cada vez mais distante, como se o mundo ao nosso redor estivesse ficando cada vez mais pequeno.
Roberto e eu começamos a cavar, nossas pás cortando o solo encharcado. O trabalho parecia mais pesado do que o normal, como se o chão estivesse resistindo, como se algo lá embaixo não quisesse ser perturbado. O silêncio entre nós três era sufocante, e a presença do homem atrás de nós fazia com que o ar ao nosso redor parecesse mais denso, mais opressivo. Quando finalmente terminamos de cavar, o homem trouxe o caixão até a beira da cova e, sem dizer uma palavra, o colocou no buraco. Fiquei observando, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas olhou para o caixão por alguns segundos antes de se virar para nós. "Obrigado", foi tudo o que ele disse. Sem esperar por mais explicações, ele voltou em direção ao carro, deixando o caixão ali, à nossa mercê. Roberto e eu trocamos olhares, completamente confusos, mas começamos a cobrir o caixão com terra, como sempre fazíamos. No entanto, à medida que a cova se fechava, algo estranho começou a acontecer. O chão, que antes estava apenas encharcado pela chuva, começou a tremer levemente. Era uma vibração quase imperceptível, mas que se tornava mais intensa à medida que mais terra cobria o caixão. Olhei para Roberto, que também havia parado de cavar e estava olhando para o chão, perplexo. "Você sentiu isso?" Perguntei, o coração acelerando. "Senti." "Isso não está certo", ele respondeu, com os olhos arregalados. O tremor ficou mais forte, e, de repente, o som de algo se movendo embaixo da terra começou a ecoar na noite. Parecia o som de unhas arranhando madeira, como se algo dentro do caixão estivesse tentando sair. O pânico tomou conta de mim. Joguei a pá no chão e dei um passo para trás, enquanto o som ficava mais alto. Roberto fez o mesmo, e nós dois ficamos ali, imóveis, olhando para a cova. O que quer que estivesse lá embaixo estava se mexendo, tentando se libertar. Foi então que o tampo da terra afundou levemente, e algo começou a emergir. Uma mão, esquelética, pálida, saiu da terra. Seus dedos se contorciam de forma grotesca, arranhando o solo como se estivesse lutando para sair. Mais um braço surgiu logo em seguida, e o som de ossos se quebrando e carne se rasgando ecoou no ar. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Roberto, ao meu lado, estava pálido, os olhos fixos naquela cena horrível. O que quer que estivesse no caixão estava saindo. Algo que não deveria estar vivo, algo que não deveria estar lá. A figura esquelética começou a se arrastar para fora da cova, seus olhos completamente negros, como buracos sem fundo. Ela se moveu em nossa direção, lenta e pesadamente, com os ossos rangendo a cada movimento. Sua boca estava entreaberta, revelando dentes pontiagudos e apodrecidos. A pele, que parecia mais um couro enrugado, estava parcialmente grudada aos ossos, criando uma visão aterradora. O cheiro de podridão encheu o ar, ainda mais forte do que antes. Naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era em fugir, mas meu corpo estava completamente travado pelo medo. Roberto, ao meu lado, também não se movia. Nós dois ficamos paralisados enquanto aquela coisa continuava a sair da cova, como se estivesse voltando à vida de um lugar de onde nunca deveria ter saído. A criatura finalmente se levantou completamente, curvada e cambaleante, mas seus olhos negros estavam fixos em nós. Eu podia sentir o peso do seu olhar, como se estivesse nos sugando para dentro daquele vazio sem fim. A criatura se aproximou devagar, cada passo acompanhado pelo som nauseante de carne se rasgando e ossos estalando. "Não, não pode ser", Roberto sussurrou ao meu lado, sua voz mal saindo. A criatura levantou a mão ossuda, seus dedos retorcidos e esqueléticos esticando-se em nossa direção. Foi naquele momento que meu corpo finalmente reagiu. Eu me virei e corri com todas as minhas forças em direção à saída do cemitério. Roberto fez o mesmo, correndo ao meu lado enquanto o som dos passos pesados da criatura ecoava atrás de nós. O chão parecia se mover sob meus pés, como se o próprio cemitério estivesse se tornando um lugar vivo, um pesadelo em que eu estava preso. As lápides passavam por mim em borrões, e a chuva fina batia em meu rosto, mas tudo o que eu conseguia pensar era em chegar até o portão. Quando finalmente avistei o portão de ferro enferrujado, senti uma onda de alívio, mas a sensação de ser seguido não desaparecia. O som dos passos continuava atrás de mim, cada vez mais perto. Eu não me atrevi a olhar para trás. Minha única chance era correr e sair dali o mais rápido possível. Chegamos ao portão e, sem hesitar, o empurramos com todas as forças. Ele rangeu de forma estridente, mas abriu, permitindo que nós dois saíssemos do cemitério. Corremos para a estrada, e só então me atrevi a olhar para trás. A criatura estava parada no portão, seus olhos negros fixos em nós. Ela não saiu do cemitério,
Apenas nos observava, como se soubesse que não podia nos seguir além daqueles limites. Mas a imagem dela, de pé na entrada, com o vento balançando suas roupas esfarrapadas e a chuva batendo em sua pele morta, foi algo que jamais esquecerei. O que era aquilo? Roberto conseguiu dizer entre respirações ofegantes, seu rosto pálido de terror. Eu não sei, respondi, minha mente ainda em choque. Ficamos ali, parados na estrada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A chuva continuava caindo, mas tudo parecia surreal, como se o mundo ao nosso redor tivesse mudado. Não havia mais sinal do homem que nos trouxe o caixão, nem do carro. Tudo o que restava era a escuridão do cemitério e a criatura que parecia nos observar de longe. Após alguns minutos, finalmente tomamos coragem para ligar para o administrador do cemitério e contar o que havia acontecido. A polícia foi chamada, mas quando voltaram ao local no dia seguinte, o caixão havia sido fechado e enterrado corretamente. Não havia sinal da criatura ou de qualquer distúrbio no solo. Para todos os efeitos, aquilo que vimos naquela noite não tinha deixado vestígios. O incidente foi registrado como estranho, mas logo esquecido por todos, exceto por mim e Roberto. Continuamos a trabalhar no cemitério, mas nunca mais aceitamos nenhum enterro que não fosse previamente agendado. O medo de que algo como aquilo pudesse acontecer de novo era constante. Até hoje, quando passo por aquele setor do cemitério, sinto um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio que antes era confortante agora me parece uma advertência. E todas as noites, quando fecho o portão ao final do expediente, não consigo deixar de olhar por cima do ombro, esperando ver aquela criatura novamente, de pé, à espreita. Mas, no fundo, sei que, se ela voltar, desta vez pode ser para sempre. Eu trabalho como coveiro há mais de 15 anos, e posso dizer com certeza que, embora o cemitério seja um lugar tranquilo, ele guarda segredos que nem sempre queremos conhecer. Eu sempre fui cético, do tipo que não acredita em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. Para mim, tudo podia ser explicado por lógica, ciência ou pela simples necessidade das pessoas de criar mitos para lidar com o medo da morte. Pelo menos, eu pensava assim até aquela noite. Era uma quarta-feira qualquer, e o dia tinha sido agitado. Tivemos 3 enterros seguidos, todos de pessoas idosas que haviam falecido de causas naturais. O cemitério estava relativamente cheio, com famílias se despedindo de seus entes queridos, mas por volta das 6 da tarde, o lugar começou a esvaziar. O sol já estava se pondo, e o cemitério, que antes estava cheio de murmúrios e lamentos, voltou a ser o lugar de silêncio e paz que eu sempre conheci. O turno da noite era meu. Eu gostava da calmaria, da sensação de estar sozinho em meio às lápides e aos túmulos. Minha rotina era simples: trancar o portão, fazer uma ronda para verificar se tudo estava em ordem e passar o resto da noite no pequeno escritório de manutenção até o amanhecer. Na maioria das noites, não havia nada a fazer além de ouvir música e tomar café. Era fácil, tranquilo e, às vezes, até entediante. Mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto trancava o portão, senti uma estranha sensação de desconforto. Era como se algo no ar estivesse mais pesado do que o normal. O vento soprava gelado, e o silêncio parecia mais profundo do que o habitual. Ignorei aquela sensação, tentando me convencer de que era apenas cansaço depois de um dia longo. Depois de trancar o portão, fiz minha ronda habitual. Passei pelo setor mais novo do cemitério, onde os túmulos recentes estavam alinhados em fileiras perfeitas, ainda sem marcas do tempo. Depois, caminhei até o setor mais antigo, onde os túmulos eram de pedra desgastada e as lápides já não tinham mais nomes legíveis. Esse setor sempre foi o que mais me fascinava. Havia algo melancólico sobre as lápides antigas, esquecidas pelo tempo, de pessoas que ninguém mais visitava. Eu sempre me perguntava quem eram, como tinham vivido, e por que estavam tão esquecidos. Quando terminei a ronda, voltei para o escritório. Era por volta das 21 horas, e a noite prometia ser como qualquer outra. Coloquei um disco de música clássica no rádio, sentei-me na velha cadeira de couro e comecei a beber meu café, esperando que as horas passassem até o amanhecer. Por volta das 22 horas, algo estranho aconteceu. Eu estava quase cochilando, quando ouvi um som distante. Era baixo, quase imperceptível, mas suficiente para me acordar completamente. No começo,
Pensei que era o vento batendo nas árvores ou algum animal se movendo entre as lápides, mas o som continuava. Era um som rítmico, repetitivo, como se algo estivesse arranhando ou cavando o solo. Franzi a testa, tentando identificar de onde o som vinha. O rádio ainda tocava baixinho, mas o som do lado de fora estava ficando mais claro. Aquele arranhar persistente era inquietante, como se alguém estivesse tentando sair da terra. Levantei-me lentamente, sentindo uma onda de desconforto crescer dentro de mim. Peguei uma lanterna e saí do escritório, ainda tentando me convencer de que era apenas um animal ou algo natural. Mas à medida que me aproximava do centro do cemitério, o som ficava mais alto, mais nítido. Segui o som até o setor antigo, onde as lápides estavam cobertas de musgo e as cruzes de ferro estavam enferrujadas. Parei por um momento, ouvindo atentamente. O som de algo raspando a terra agora era claro, vindo de uma das covas antigas. Meu coração acelerou, e a razão me dizia que eu devia voltar para o escritório, trancar a porta e ignorar aquilo. Mas a curiosidade, ou talvez a sensação de dever, me fez continuar. Com a lanterna tremendo na mão, caminhei até a fonte do som. Quando cheguei ao local exato, meu sangue gelou. Uma das covas, que deveria estar selada há décadas, estava parcialmente aberta. A terra parecia ter sido remexida recentemente, mas não havia ferramentas de escavação por perto. O som que eu ouvia vinha de dentro da cova. Algo, ou alguém, estava tentando sair. O pânico começou a tomar conta de mim. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Eu sabia que era impossível que alguém estivesse ali dentro, mas o som era real. O arranhar era nítido, desesperado, como se algo estivesse arranhando o caixão de dentro para fora. Antes que eu pudesse reagir, o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Fiquei ali, paralisado, esperando que algo acontecesse, mas nada se mexia. Tudo voltou a ficar quieto. Respirei fundo e decidi fazer o que qualquer pessoa sensata faria. Fui até a cova, iluminando o buraco com a lanterna. A terra estava macia, como se tivesse sido mexida recentemente, mas não havia sinal de ferramentas ou de alguém por perto. A lógica me dizia que aquilo não fazia sentido. O cemitério estava trancado, e ninguém havia entrado desde o último enterro. Mas o que estava cavando? E por que o som tinha parado tão abruptamente? Com uma coragem que não sei de onde surgiu, me ajoelhei ao lado da cova e iluminei o interior. Lá embaixo, na escuridão do buraco, vi a tampa de um caixão de madeira antiga, já desgastada pelo tempo. Parecia intacta, sem sinais de violação. Talvez eu estivesse ficando louco, talvez o som fosse apenas minha imaginação. Mas então, ouvi novamente. Um som baixo, quase um sussurro, vindo de dentro do caixão. Meu corpo gelou. Me levantei rapidamente e dei alguns passos para trás, sentindo meu coração disparar no peito. Não podia ser real. Eu sabia que não podia. Mas o som estava lá. Era como se alguém estivesse tentando falar, tentando chamar por ajuda. Naquele momento, eu soube que não podia ficar ali. Corri de volta para o escritório, com as pernas trêmulas, o coração batendo descontrolado. Tranquei a porta e me sentei na cadeira, tentando acalmar minha respiração. O que quer que fosse aquilo, eu não queria saber. Passei o resto da noite acordado, os olhos fixos na porta, esperando que algo mais acontecesse. Mas, para meu alívio, a noite seguiu em silêncio. O som não voltou, e a escuridão da madrugada foi lentamente sendo substituída pelos primeiros raios de sol. Quando o turno da manhã chegou, decidi não contar nada a ninguém. Quem iria acreditar em mim? Talvez eu estivesse apenas cansado, imaginando coisas. Enterrei o incidente no fundo da minha mente e tentei seguir com a rotina. Mas, desde aquela noite, algo mudou em mim. Toda vez que passo pelo setor antigo, sinto uma presença. Um peso no ar. Às vezes, quando o vento sopra mais forte ou quando o cemitério está mais silencioso do que o normal, tenho a impressão de ouvir aquele som de novo. O som da terra sendo arranhada, como se alguém ainda estivesse lá, preso, tentando sair. E,
Por mais que eu tente ignorar, no fundo, sei que aquela noite não foi um delírio. Alguma coisa estava naqueles túmulos antigos, algo que não deveria estar mais ali. E, toda vez que o vento sussurra entre as lápides, sinto que essa coisa ainda está à espreita, esperando, apenas esperando pelo momento certo para se libertar. Trabalhar como coveiro nunca foi o tipo de emprego que as pessoas imaginam para si mesmas. Mas, para mim, o cemitério sempre foi um lugar de paz. O silêncio, as árvores balançando suavemente ao vento e a rotina de escavar covas me davam uma sensação de ordem em um mundo caótico. Além disso, havia uma certa nobreza no trabalho de garantir que as pessoas tivessem um local de descanso final digno. Depois de quase 25 anos trabalhando no cemitério São Vicente, eu já havia perdido a conta de quantos enterros presenciei. Era sempre a mesma coisa: cavar, esperar o enterro, cobrir o caixão, e então voltar à vida cotidiana. A morte, para mim, se tornará uma parte natural do trabalho, algo que já não me assustava. Até aquela noite. Era uma noite de outono, e o vento gelado cortava o ar com uma intensidade que parecia anunciar uma tempestade. O sol tinha se posto há horas, e o cemitério estava mergulhado em um silêncio profundo, o tipo de silêncio que parece vivo, que pesa no ar e te faz sentir que algo está observando. Eu estava quase terminando meu turno quando o administrador do cemitério, um homem chamado Marcos, me ligou. Ele estava com uma expressão de preocupação na voz. Júlio, preciso que você faça um favor. Chegou um corpo de última hora. Enterro de emergência, pedido pela família. Você pode cuidar disso agora à noite? Eu franzi a testa. Não era comum enterros acontecerem tão tarde, ainda mais sem aviso. Mas Marcos insistiu que a família havia pagado uma grande quantia para que o sepultamento fosse feito imediatamente. O corpo tinha chegado de outro estado, e os familiares não queriam esperar até a manhã seguinte. Certo, eu cuido disso, e respondi, sem pensar muito no assunto. Peguei minhas ferramentas e me dirigi até a área onde o enterro seria feito. O setor onde o corpo seria sepultado era uma das partes mais antigas do cemitério. Lá, os túmulos datavam de décadas atrás, e muitos deles já estavam cobertos de musgo, com lápides rachadas e quase ilegíveis. À medida que me aproximava, o vento parecia soprar mais forte, e um calafrio percorreu minha espinha. Ignorei a sensação, dizendo a mim mesmo que era apenas o frio. Ao chegar ao local designado, a sensação de desconforto aumentou. Havia algo de errado no ar. A luz da lua mal conseguia atravessar as nuvens, e o vento sussurrava entre as árvores, fazendo as folhas se moverem como se algo estivesse rastejando por entre elas. Comecei a cavar a cova, tentando manter minha mente ocupada e afastar o estranho sentimento que me cercava. Depois de cerca de 1 hora de escavação, ouvi o som de um carro se aproximando. Olhei para trás e vi uma caminhonete preta entrando pelo portão do cemitério. O veículo parou a alguns metros de distância, e 2 homens desceram. Eles eram altos, vestiam ternos pretos, e carregavam um caixão simples, sem adornos. Nenhum dos 2 homens disse uma palavra enquanto se aproximavam. Não havia o tradicional cortejo fúnebre, nenhuma família, nenhum padre. Apenas aqueles 2 homens. Onde quer que coloquemos? Um deles perguntou, em uma voz baixa e rouca, sem fazer contato visual. Aqui, e respondi, apontando para a cova que eu havia acabado de terminar. Eles colocaram o caixão no chão ao lado da cova com uma precisão mecânica, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes. Um silêncio incômodo se instalou. Os 2 homens ficaram parados ao lado do caixão por alguns segundos, como se estivessem esperando algo. Olhei para eles, esperando que dissessem alguma coisa, mas o silêncio continuava, e o vento soprava mais forte, quase como um sussurro. Vocês não vão? Comecei a perguntar, sem saber exatamente o que dizer. Mas, antes que eu pudesse terminar, os 2 homens se viraram e voltaram para a caminhonete sem dizer mais nada. Eu os observei entrar no veículo, dar a partida e desaparecer na noite. Fiquei ali, sozinho com o caixão, cercado pelo vento e pela escuridão. Decidi que era melhor terminar logo com aquilo.
Peguei a corda que usávamos para descer o caixão até a cova e comecei a colocá-lo no buraco. Mas, no momento em que o caixão começou a descer, senti algo estranho. Ele parecia mais pesado do que o normal, como se houvesse algo dentro além do corpo. O peso me fez hesitar por um segundo, mas continuei o trabalho, tentando não pensar demais nisso. Quando finalmente terminei de cobrir a cova com terra, o silêncio voltou a reinar no cemitério. No entanto, aquele silêncio não era o mesmo de antes. Era um silêncio inquieto, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Peguei minhas ferramentas e comecei a caminhar de volta para o escritório. Mas então, eu ouvi um som, baixo, distante, quase imperceptível. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes no cemitério, um som que fez meu sangue gelar e batidas. Batidas vindo debaixo da terra. Eu parei no mesmo instante, meu corpo congelado pelo medo. O som continuava, rítmico, insistente, como se algo dentro do caixão estivesse tentando sair. Não, não pode ser, pensei. Era impossível. Ninguém estava vivo ali dentro. Mas o som estava lá, e ficava mais alto, mais urgente. Sem pensar, voltei correndo até a cova. O som das batidas continuava, e agora eu podia ouvir claramente. Era como se alguém estivesse socando o caixão de dentro para fora. O pânico tomou conta de mim, e por um momento, eu pensei em desenterrar o caixão, mas o medo me impediu. Eu dei alguns passos para trás, tentando me afastar, tentando sair daquele lugar. Mas então, as batidas pararam. O silêncio voltou, mais opressor do que antes. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. O vento continuava a soprar, e o cemitério estava mergulhado na escuridão. De repente, o chão ao redor da cova começou a tremer. Era um tremor leve, quase imperceptível, mas que fazia o solo parecer instável. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair dali. Comecei a correr em direção ao portão do cemitério, minhas pernas trêmulas, o coração disparado. Enquanto corria, ouvi algo que me fez parar novamente. Uma voz. Uma voz baixa, fraca, quase um sussurro, mas que era claro o suficiente para ser entendida. Ela vinha de todos os lados, como se o vento a estivesse carregando. Por que me enterraram? A voz sussurrou, carregada de dor e desespero. Eu me virei, tentando encontrar a origem da voz, mas não havia ninguém. O cemitério estava vazio, exceto por mim. Mas a voz continuava, repetindo a mesma pergunta, de novo e de novo. Por que me enterraram? O desespero naquela voz era algo que eu jamais havia experimentado antes. Era como se a própria morte estivesse se queixando de sua injustiça. Meu corpo inteiro tremia, e eu sabia que não podia ficar ali por mais nenhum segundo. Corri o mais rápido que pude em direção ao portão, sem olhar para trás. Cheguei ao escritório, trancando a porta atrás de mim, e me joguei na cadeira, ofegante. Meu coração batia tão rápido que parecia que iria sair do peito, e minha mente estava um caos. O que era aquela voz? E o que estava tentando sair daquele caixão? Na manhã seguinte, contei tudo ao administrador do cemitério, mas ele apenas riu e disse que eu estava cansado, que o trabalho noturno podia pregar peças na mente. Insistiu que não havia nada de estranho, que provavelmente eu tinha ouvido o vento ou algo parecido. Mas eu sabia que não era o vento. Sabia que, naquela noite, eu havia escutado algo real, algo que não pertencia a este mundo. E, desde então, nunca mais consegui olhar para aquele setor do cemitério sem sentir um calafrio. O som daquelas batidas, e a voz desesperada sussurrando no vento, nunca saíram da minha cabeça. Até hoje, quando passo por aquele túmulo, sinto como se algo estivesse me observando, esperando pelo momento certo para se libertar. E, no fundo, eu sei que, se isso acontecer, não será só a morte que estará à espreita.